Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Hoje faremos uma análise da Sociologia de Emile Durkheim e também sobre suas considerações sobre o fato social. O objetivo da nossa aula é identificar a importância deste autor para a consolidação da sociologia enquanto ciência e também explicar sobre o conceito, o que são os fatos sociais. E no final da explicação da nossa aula, a gente tem que estar preparado para a gente conseguir elaborar síntese, a exemplo do conteúdo e também a gente conseguir identificar exemplos na sociedade, nos grupos, do que é o fato social. Emile Durkheim, autor francês, positivista de carteirinha, ele está buscando um método para que a sociologia se torne ciência, de fato, mas um método no qual a sociologia desvincule-se dos métodos utilizados pelas ciências naturais. Mas ele quer identificar um método para tornar a sociologia científica, só que este método não é outro senão a sociedade do seu tempo, a sociedade que transforma a todo momento, que tem modos de agir, de pensar próprios. Então, não pode ser um método usado na matemática, usado na física e também na biologia. Mas como entender, compreender e explicar essa sociedade? Para Emile Durkheim, a resposta estaria nos fatos sociais. Mas o que são fatos sociais? Bem, como adiantei, Emile Durkheim está buscando um método para a sociologia se tornar científica. Por isso, os fatos sociais é o método que o autor francês irá buscar. Os fatos sociais para o autor possuem 3 características, mas antes de tudo, ele é um modo de agir, um modo de pensar e também um modo de sentir de um grupo. Sendo assim, até aqui tudo bem, pessoal? Ficou nítido o que é o fato social para Emile Durkheim? Sendo assim, se não resta dúvida, se não há dúvida, se não tem sugestões, vamos entender então quais são as características dos fatos sociais. Ou seja, para se tornar um fato social e não ser outra coisa que não seja o fato social, ele precisa corresponder, precisa possuir essas 3 características. Quais são elas? Primeiro, tem que ser geral, generalidade, ou seja, está no coletivo e não no indivíduo. Lembramos que, para Emile Durkheim, a sociedade influencia as ações dos indivíduos. Sendo assim, o fato social ele é geral, porque está no coletivo, está no grupo. E assim sendo, o indivíduo, cabe a ele aceitar o modo de agir, o modo de pensar do grupo. Por isso ele é geral, está na sociedade e não no indivíduo. O segundo exemplo, característica no caso, é a exterioridade, externo, está externo ao indivíduo. Como acabei de dizer, está no grupo, está no coletivo. Por isso ele é externo ao indivíduo. E também ele é coercitivo, a terceira característica. Por que coercitivo? Cabe ao indivíduo aceitar essas regras, essas normas, essas leis, para que ele não sofra sanções, penalidades. Quais tipos, né? Seja ela administrativa ou mesmo uma sanção de deixar de lado, à margem, de canto, o que leva ao suicídio, que é uma outra obra do autor. Mas para quem quiser aprofundar um pouco mais sobre o conteúdo da aula de hoje, sobre os fatos sociais e a colaboração de Emile Durkheim, podemos procurar na obra As Regras do Método Sociológico. Muito bem? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? O casamento, ele é um fato social, porque está
na coletividade. Quando você nasce, tem alguns valores que a sociedade introjeta, insere no grupo. Ou seja, para certas religiões, o casamento é mais do que tudo. Ou seja, o indivíduo, se ele não casar, ele vai sofrer uma sanção. De quem? Ou da religião, ou mesmo da família. Não é? Se não for geral, não for exterior e não for coercitivo, não é um fato social. Por exemplo, comer. A turbo não come, né? Mas comer, quem vai explicar seria a ciência biológica e não a sociologia. Muito bem? Bom, só recordando aqui, pessoal, vimos o quê? Que Emile Durkheim é um autor preponderante para a consolidação da sociologia enquanto ciência. Uma ciência dotada do quê? De método. Qual o método? O método não é outro senão os fatos sociais. E esse método possui características. Quais são elas? Geral, exterior ao indivíduo e também é coercitivo. Joia? Sendo assim, podemos fazer um breve exercício para a gente tentar encontrar, identificar, como foi prometido no início da aula, o que é o fato social. Como o aluno Paulo nos indagou, se casamento seria o fato social. Espero que tenha sido feliz a explicação. Porém, temos outros vários fenômenos sociais acontecendo por aí. Alguém pode me citar um exemplo de fato social? Como? Uma eleição. Muito bem. Por que a eleição se enquadra nos fatos sociais? A eleição, ela é geral? Mas se o indivíduo que não quer participar da eleição, aí já é um assunto para a próxima aula que se chama anomia social. Está fugindo dessas regras do fato social. Muito bem. Mas, no geral, como disse, para Emile Durkheim, o que importa é o coletivo, é a sociedade, e não essa conduta que leva o indivíduo a não votar. A eleição, portanto, ela é um fato social. Muito bem? O que mais que a gente pode... o casamento, como já foi explicado. Agora, certas concepções de, por exemplo, o indivíduo ele quer sair de uma cultura, partir para outra, mas chega lá, ele se depara com uma cultura totalmente diversa da dele. Mas lá também está o fato social, ele é global. Onde tem sociedade, tem indivíduo. Onde tem indivíduo, tem sociedade, e assim tem as regras, normas e valores. Então, para a próxima aula, peço que vocês estudem um pouco mais do que vimos hoje, para assim a gente entender um pouco mais o que é anomia social, que será assunto da próxima aula. Tenham uma boa noite, sejam felizes.